Deixa eu explicar por que eu escolhi esse tema para esse assunto, o demônio do meio-dia. O demônio do meio-dia é um livro de Andrew Solomon que trata da anatomia da depressão. E ele tem esse título justamente porque essa coisa que consome o nosso coração, consome enquanto a vida está acontecendo. Ela não nos consome enquanto nós estamos no sono, mas enquanto a vida está acontecendo. E esse ano eu estava sentado aqui nesse mesmo lugar, quando ao final do nosso encontro, bem no começo do ano, eu tive uma notícia muito triste. A Cláudia esperou acabar a dinâmica do nosso final de encontro para me dizer que um amigo muito íntimo, muito querido, de uma família muito querida, havia morrido. Ele havia se jogado do 3º andar de um prédio no Rio de Janeiro. Seus pais também, discípulos de Cristo, e mais do que isso, pessoas que encaminharam muitas outras pessoas ao Evangelho, se sentiram muito mal. E hoje eles ainda estão muito mal com isso, com toda a fé que eles têm, com toda a luta que eles têm para acreditar que Deus tem cuidado e cuidou do coração do Wesley no começo do ano. Wesley, com os 36 anos de idade, não suportou a sua própria existência e a sua própria dor e tirou a vida. Apesar de saber que o Wesley, por muitos anos, ele lidava com problemas de dependência química, ele sempre foi um jovem muito amável, com esse sorriso que vocês estão vendo aí. Um jovem que sempre cativou as pessoas. Não houve um dia que eu não tenha chegado ao lado de Wesley e tenha me sentido agradável com ele, pelo tipo de pessoa que ele era. E sexta-feira, eu chegando da academia, recebo um recado do Guego, dizendo que o Marcelo também tinha morrido. E que ele tinha tirado a sua própria vida. Talvez muitos aqui não conheçam o Marcelo pessoalmente, mas para vocês entenderem quem é o Marcelo no meu contexto, ainda quando eu era pastor na igreja do Magnólias, isso aí vai para 8 anos atrás ou mais, Marcelo chegou na nossa turma de jiu-jitsu, já na sua adolescência ainda, e começou a treinar com a gente. Ali ele conheceu a Thaís, a esposa dele até então, e os dois começaram a namorar. E ali, a partir desse namoro, a partir dessa caminhada juntos, eles vieram a ter uma filha, a Sofia. Marcelo nos deixou na sexta-feira com 22 anos de idade, casado há 5 anos e uma filha de 3 anos. Porque também não suportou a sua própria dor e a sua própria existência. Não tem como meu coração não ter ficado alarmado com tudo isso. Não tem como o nosso coração não ter ficado surpreso com tudo isso, triste. O ambiente foi terrível, até ontem, ao início da tarde, lá no cemitério, envolvido de todo o comprometimento, de toda a angústia da família, de toda a dor daquela família. E Marcelo morreu no último dia do mês do Setembro Amarelo, o mês que foi dedicado para falar do suicídio, de tão grave que é esse problema nos dias de hoje, que talvez não tenha feito parte da sua agenda, da sua vida, de uma forma tão significativa. E me levou a pesquisar sobre o assunto. Se você não sabe, 800 mil pessoas por ano cometem suicídio. 800 mil pessoas por ano cometem suicídio. E no Brasil, a cada 100 mil pessoas, 17% pensam em se matar. 17% pensam em se matar. Da quantidade de pessoas que nós temos aqui hoje à noite, eu tenho certeza que 17% de nós já pensou em algum momento em tirar sua própria vida. Aí alguém me perguntou, Cláudio, por que alguém faz isso consigo mesmo? Quando você pesquisa a respeito do tema, você percebe que os motivos são diversos, às vezes psicológicos, às vezes psiquiátricos, às vezes porque teve um grande trauma familiar, às vezes porque a vida não mostrou grandes oportunidades. Os motivos são diversos, não tem uma explicação, não tem um motivo particular para que alguém tire a própria vida desse jeito. Mas o que os especialistas concordam é que o conjunto de fatos que acontecem na vida de uma pessoa podem levá-la a fazer isso. E o que mais me surpreendeu nas minhas pesquisas, que uma das faixas etárias, hoje em dia, mais suscetíveis à zona de risco do suicídio, está entre o grupo dos 15 aos 24 anos de idade. Você poderia pensar que um adolescente, que pode estar sentado hoje na sua casa, ele pode estar pensando em suicídio? É uma das zonas de risco de suicídio nos dias de hoje.
E o interessante é que a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, aí eu fui descobrindo uma série de sites, uma série de grupos de estudos, pesquisas científicas a respeito do assunto, ela diz que 90% dos casos de suicídio entre jovens, eles acontecem por desordem psiquiátrica. Porque a cabeça deles não está alinhada com a realidade, porque a cabeça deles não conseguem conceber a sua própria vida na realidade em que vive. E o suicídio no Brasil é a terceira causa de morte de jovens. Se nós andamos com um grupo de jovens muito grande, você corre o risco de 1 a cada 17% conseguir chegar ao fato. Isso não deixa de me perguntar, de me levantar na cabeça, o porquê que jovens hoje sofrem tanto. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a conversar com a minha família sobre isso. Estava eu, meu filho, minha nora e a Cláudia, eu creio que estava junto, a gente estava batendo um papo sobre isso. E ele falou uma frase que me chamou a atenção. Nós vamos ver mais disso acontecer. Porque o jovem hoje, ele vive numa sociedade que tem exigido dele sucesso, mas tem dado a ele poucas oportunidades de obter esse sucesso. Diferente da minha geração, diferente da geração de alguns de nós aqui. Ele fala que hoje nós vivemos num Brasil que a economia chegou num ponto tão grande que os mais velhos estão tendo dificuldade de largar a profissão. E o espaço dos mais novos está ficando encurtado. Então eles são cobrados de viver o sucesso, de dar certo na vida, numa sociedade que tem afunilado as oportunidades para eles. E nisso, eles também vivem uma outra realidade junto com essa. A realidade de que a nossa cultura cobra deles prazer, prazer, prazer o tempo todo. Prazer em todas as áreas. Eles vivem numa cultura, e nós estamos nessa cultura, de que se você não viver a vida com prazer, não vale a pena viver a vida. E a gente que já está um pouquinho, e já está um pouco mais maduro, a gente já sabe que tudo que na vida não é prazer. Nem tudo na vida é prazer. Nem tudo na vida são flores. Há desertos muito profundos e muito causticantes na nossa vida. Há desertos que nos tiram a paz, há coisas que nos tiram o sono, que nos deixam noites sem dormir, há coisas que trazem angústia na nossa alma e a gente não sabe lidar com essa angústia. A vida não são só flores, a vida não é só prazer, a vida não é só você sair por aí e curtir de tudo, e viver de tudo, e viver uma vida sexual desregrada, e beber, e fumar, e sair para balada. A vida não é isso, a gente precisa trabalhar. A responsabilidade social nos cobra isso. E esses jovens, eles têm desenvolvido o hábito, o triste hábito, dentro dessa característica, de não conceber a existência da tristeza. Não. A gente não, esse negócio de tristeza não existe. Eu não posso conceber uma realidade onde se possa ficar triste. Onde eu tenho que lidar com problemas sérios. E sabe o que mais me assustou? Lendo um especialista a respeito do assunto, ele falou que boa parte da culpa disso são dos pais. Sim, de nós pais. Porque nós super protegemos os nossos filhos de uma forma tão grande que nós não permitimos que eles tenham a oportunidade de lidar com o sofrimento, porque nós queremos sofrer no lugar deles. Mas chega uma hora que eles vão ter que encarar a dor e o sofrimento de frente, e eles não têm recursos para poder administrar aquele problema. E essa falta de recursos cobrará deles muito mais do que deveria ser cobrado. E ao serem cobrados disso, eles não conseguem conceber, viver e vivenciar aquela dor. E quando a dor fica insuportável, o primeiro pensamento que vem na cabeça de qualquer um, principalmente dessa turma, eu preciso tirar a vida. O suicida é aquele que não suporta a sua própria existência. Se eu for achar um terceiro motivo para esse cenário existir, é porque nós vivemos em tempos de relacionamentos cada vez menos pessoais. O grande problema das redes sociais é que ela torna os relacionamentos impessoais. Eu não estou falando aqui contra elas, eu uso elas. As redes sociais são um meio da gente falar do que acontece aqui no galpão, da gente mostrar algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas são úteis. Mas a rede social, como qualquer coisa na vida, quando mal utilizada,
elas são como barreiras, como muros altíssimos entre nós e as pessoas. Apesar de eu usar muito redes sociais, eu não creio em relacionamentos através de redes sociais. Eu acho que relacionamentos eles acontecem olhando nos olhos, percebendo as palavras por trás da fala. Relacionamentos acontecem com abraços de alegria e com abraços de tristeza também. Relacionamentos, eles acontecem na discórdia também. Qual o problema de discordar? Eu posso discordar, você pode discordar de mim. E eu tenho que ter maturidade o suficiente para poder lidar com a discórdia. Mas não, tudo que é privado na nossa vida, nós temos publicado na internet, sem critério nenhum. Publicamos as nossas festas, a nossa intimidade, a nossa sexualidade. Publicamos isso como se houvesse uma necessidade de manifestar quem eu sou. Mas, em contrapartida, nós não aceitamos a segunda página do relacionamento, que é quando as pessoas precisam entrar no nosso espaço privado, precisam entrar na nossa casa e perceber que, de vez em quando, a gente deixa a cama desarrumada, e perceber que, de vez em quando, a gente deixa a louça suja em cima da pia, e perceber que, de vez em quando, eu chuto o cachorro. Não, isso eu não posso mostrar, porque nessa vida onde só há prazer, os meus defeitos não podem aparecer. Ninguém suporta viver assim, gente. Um quarto motivo é a ruptura de valores fundamentais da vida comum. De algumas décadas para cá, os valores essenciais da vida eles vêm sendo questionados. O que é família? O que é casamento? O que é relacionamento? O que é a vida? Mas a dificuldade que eu tenho com isso é que, ok, se você quer questionar algum valor desse, isso é permissível. Mas coloque algo sólido no lugar. Coloque algo que responda essas questões. E hoje todo mundo questiona tudo, inclusive com uma certa intolerância. Você coloca alguma coisa no Facebook, por exemplo, que alguém não concorda, chove comentários metendo a boca no que você falou. Mas a pessoa não para ouvir e praticar uma das coisas mais ricas em qualquer relacionamento, a empatia. A empatia é a capacidade que eu desenvolvo de ouvir você a partir de você mesmo. Tá, a Susan está me dizendo isso, mas o que passou no coração e na cabeça da Susan para ela me dizer isso? Não, as pessoas já querem contestar o que você diz sem mesmo entender quem você é. Nós vivemos num período de intolerância tão grande que tornou-se costume e moda questionar tudo. Questionar o modelo familiar, questionar alianças no casamento, questionar relacionamentos saudáveis. Nós questionamos. A vida não pode ser assim. Nós temos que viver coletivamente, mas cada um do seu jeito. Ok, você quer viver assim? Mas qual é a proposta concreta que você tem para manter a coesão da nossa própria existência como seres humanos? Eu fiz essa pergunta outro dia para um grupo de garotos que começaram a falar, não, Cláudio, o nosso negócio é levantar o problema. A gente vai chegar lá naquele grupo e levanta o problema e faz as pessoas pensarem no problema. Eu falei, ok, vocês querem levantar o problema, mas o que vocês propõem de solução no lugar daquele problema? Porque quando nós levantamos problemas sem propor solução, o máximo que a gente consegue criar é anarquia. E nós estamos vivendo uma anarquia de valores muito grande. Em último lugar, é porque nós temos preconceito. Preconceito com a nossa própria existência, quando aparece um assunto tão profundo como esse que é o suicídio. Qual foi a última vez que você conversou a respeito desse tema com alguém? Eu preciso confessar o meu pecado. Até acontecer o que aconteceu, eu nunca tive curiosidade de abrir a página do Grupo Setembro Amarelo para ver o que eles propõem. Eu não tive. Eu não sei se alguém aqui fez isso. Mas quando eu comecei a ler, quando eu comecei a ver essas estatísticas que eu estou apresentando a vocês, no meu coração começou a vir um certo sentimento de impotência, de incapacidade. Gente, eu não estou fazendo nada por isso. Eu fui sentar com os meus filhos, como eu disse agora, com a minha esposa para falar disso, porque aconteceu esse problema, porque talvez eu não tivesse nem falado com eles. E
como você tem se comportado diante de um problema tão grave? Nós somos preconceituosos, porque, de certa forma, fatos iguais a estes que aconteceram com Marcelo, que aconteceu com Wesley, eles questionam a nossa própria existência. E tudo que questiona a nossa própria existência, a gente não quer falar. A gente não quer ver. Quer ver como é que a gente é preconceituoso com isso? Existe uma associação chamada Associação Brasileira de Psiquiatria. Esse assunto é tão problemático que eles fizeram uma... Vocês podem baixar no site deles, ou da Confederação, alguma coisa de medicina, uma cartilha de como você e eu podemos lidar com o suicídio. E nessa cartilha diz que há mitos sobre o suicídio que a gente tem no nosso coração. Eu vou ler eles de forma bem rápida, porque eu não quero ser prolongado, e veja se isso já não passou para a sua cabeça. O primeiro mito a respeito do suicídio é dizer que o suicida é alguém que tomou uma decisão voluntária a respeito daquilo. Ele tem livre-arbítrio para decidir se vai viver ou não. Isso é uma mentira. Porque para o cara chegar nesse grau de problema, no mínimo, a consciência dele já está alterada. O psíquico dele já está alterado. Ele não consegue enxergar e conceber a realidade como ela é. E por isso, essa realidade é tirada dele pela sua própria dor. E por isso ele tira a vida. Como que você vai dizer que ele escolheu morrer? Eu não sei a história toda do Marcelo. Eu não sei as crises que passaram no coração dele. Eu tenho uma noção. E talvez se eu andasse com ele todos os dias, como a Thaís, sua esposa, andou, eu também não soubesse, porque nem ela esperava que aquilo fosse acontecer. Ninguém sabe o que passa no seu coração. Ninguém sabe o que passa no meu coração. Ninguém pode dizer que eu escolhi tirar a vida. Mas todo mundo pode perceber que tem alguma coisa de errado comigo, que me levou a fazer isso. Um outro mito a respeito do suicídio é que quem tenta se suicidar vai tentar a vida toda. Não, isso é mentira. Os especialistas falam que é tratável, que ao longo de tratamento psicológico e psiquiátrico, a pessoa pode sim se livrar desse mal. Um outro mito é que as pessoas falam que as pessoas que falam que vai se suicidar, só quer chamar atenção, não vai fazer nunca. Ontem a Ellen, esposa do Guido, ela postou uma charge que o Marcelo publicou no Facebook. Eu não tinha visto, eu vi ontem porque aquilo chamou a atenção dela e ela teve uma atitude muito legal. Ela foi lá, entrou em inbox e perguntou: Marcelo, por que você está postando isso? O que está acontecendo contigo? Mas ele já estava tão fechado e bloqueado que ele usou assim uma saída de emergência, falou assim: não, isso é uma brincadeirinha. E na charge estava um bonequinho se suicidando no último quadrinho. Então, se pessoas estiverem sinalizando isso, prestem atenção. Se vocês verem isso nas suas redes sociais, prestem atenção. Se nós não conseguirmos lidar com isso, chamem pessoas que consigam lidar com isso, mas não deixe o clamor dos outros, o clamor das pedras passarem por vocês. Porque um mito é achar que quem fala não faz. Eu mesmo pensava isso. Quantas vezes eu disse isso? Não, está falando demais, cachorro que late não morde. É mentira. Os especialistas dizem que uma hora chega e faz. Outro mito que existe é que o cara estava ontem assim, hoje ele está bom. É mentira. Sem tratamento não sai disso. A pessoa pode até ter uma melhora repentina, no outro dia está mais alegre, mas não quer dizer que ela esteja curada, que ela esteja tratada, que isso tenha sido o processo de cura. E às vezes nós mesmos, que temos uma certa cultura de caminhada cristã, às vezes a gente levanta a mão para o céu e fala assim: ah, não, Deus já cuidou. Não cuidou, não. Não tem ninguém aqui essa noite que não esteja em processo de cuidado. E todo processo precisa vivenciar todos os seus passos. Um outro mito que os especialistas levantam a respeito disso é que pessoas que sobreviveram ou desistem estão fora de perigo. E vocês não têm ideia de quantos casos eu achei de pessoas que tentaram a primeira, a segunda, a terceira e depois conseguiram. Fiquem atentos. Ouça, preste atenção. E o último mito que existe a respeito disso é que suicídio é um assunto que não deve ser tocado. Não, deve ser tocado. Não tenha medo de conversar isso com seus filhos.
Não tenha medo de falar a respeito disso com as pessoas que estão à sua volta. Comente, fale, debata, pergunta o que acha. A Dani, esposa do Gilson, também amigos de caminhada de jiu-jitsu, eles tiveram a oportunidade de conversar numa roda de jiu-jitsu no final, na nossa reflexão deles, né? A gente tem um hábito de reflexão a respeito disso. E Marcelo estava lá. Mas ela fez isso. Só que o coração dele já estava tão fechado, que ele não deu ouvidos. Talvez tenha chegado tarde, não sei dizer. Mas quanto mais tempo a gente passa sem cuidar disso, mais grossa fica a casca em volta desse problema e mais difícil é de alcançar as pessoas. E, gente, aí, pasme, quando eu trago essa história para a nossa caminhada espiritual, eu acho outros preconceitos muito mais complicados. E aí eu queria desmistificar dois, para a gente não andar muito nessa história do problema. Primeiro é achar que doenças da mente são doenças espirituais. Achar que doença da mente é doença espiritual e que se trata de forma espiritual é um dos maiores preconceitos religiosos que existem. Não sei quantos conhecem o pastor Rick Warren. É um pastor conceituadíssimo norte-americano. E um filho dele suicidou-se. Ele pediu licença, não sei de quanto tempo, do ministério. E aí, após tratar essa questão com a família, sentir-se apto para retornar ao ministério, Rick Warren, na sua primeira palavra pública, ele disse o seguinte: assim como nós vamos ao cardiologista cuidar do coração, que é um órgão, nós precisamos ir aos médicos cuidar da nossa mente, que também é um órgão. O cérebro é um órgão. O cérebro precisa de cuidado. Mas não. Eu posso crer que talvez seja uma questão espiritual olhando pelo viés do pecado. Ok, o pecado faz parte de nós, está degradando a nossa humanidade e causou isso. Mas olhar para uma pessoa e achar que oração vai curar problemas suicidas, existe uma distância muito grande a respeito disso. E se você está achando que eu tenho pouca fé para crer nisso, eu creio que Deus pode curar qualquer pessoa. Mas isso não me dá o direito de determinar quando, como e através de que meios ele vai fazer isso. Enquanto isso, o que me resta é seguir os passos necessários. Um outro preconceito nosso, e esse, gente, eu confesso, me dá arrepios. Há muito arrepio quando eu ouço isso. E eu ouvi isso lá. E eu tive que chegar para a esposa do Marcelo e falar: não creia nisso, porque a Bíblia não dá suporte para crer nisso. Existe sim algumas doutrinas que falam que é assim, mas isso não existe. E quando eu ouvi isso lá, o meu coração foi tomado de profunda indignação quando eu ouvi que suicidas não participam da eternidade com Deus. Eu ouvi isso em umas palavras muito mais profundas. Coitado dele. Se estava ruim aqui, ele não tem nem ideia como vai ficar pior para onde ele vai. Falou isso para a esposa. Teve sorte que eu não ouvi, senão ia ser pior que o Glauber. Não tem base bíblica nisso. Não tem fundamento espiritual nisso. Não tem sentido nenhum falar isso. Eu só poderia falar isso se eu me sentisse responsável pela salvação de alguém. Mas eu não sou. Você não é, nenhum de nós somos. O único responsável pela salvação de alguém, e eu vou mostrar isso já já, é o próprio Deus. E ninguém sabe, ninguém aqui é capaz de saber o que passou nos últimos momentos de vida do Marcelo, do Wesley. Ninguém aqui tem condições de saber o que aconteceu na vida dele. Eu estava lá no velório e de repente chegou ao meu lado o Sérgio. Ou melhor, ele me ligou antes de ir no velório, falou: Cláudio, eu sou o Sérgio. Falei: Sérgio, eu não te conheço. Eu vou te explicar quem sou eu na vida do Marcelo. O Marcelo me considerava um pai do coração. E eu perguntei: Sérgio, me explica isso. É porque o Marcelo, ele tinha dificuldades com seus familiares e ele tinha uma crise de abandono muito grande. E eu pegava o Marcelo com 13 anos, juntava com meu filho de 13 anos e levava o Marcelo para a igreja. E assim eu fiz por muitos anos, até ele casar. Meus amados, eu não posso ignorar. Aí digo mais. Já era lá para as 10 horas da noite de sexta-feira.
Aliás, não. Ontem pela manhã, o Sérgio estava lá de novo, eles pediram para fazer o ofício fúnebre. E eu falei, Sérgio, ele chorava muito. Eu falei, Sérgio, antes de você falar qualquer coisa para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Você entende que todo o propósito da sua vida, na vida do Marcelo, convergiu aqui? Aí ele falou, eu entendo, Cláudio. Eu entendo porque Deus me fazia tirar aquele menino de casa, às vezes dar comida para ele, às vezes ficar com ele uma semana na minha casa, porque a família não estava dando muita bola para ele. Eu entendo que Deus fez isso. Deus fez isso para que o Marcelo conhecesse o Evangelho. No enterro do Wesley, a Lenita falou um negócio muito interessante, a mãe dele. Aliás, depois do enterro, numa reunião igual a essa, o Renato falou assim, o que vocês querem pedir a Deus hoje? E aquela mãe que perdeu seu filho também de forma tão trágica por ter se atirado do 3º andar de um prédio, falou assim, meu filho sempre caminhou comigo. Meu filho sempre ouviu o quanto Deus o ama. E eu sempre pedi que meu filho fosse curado dessa dependência química de quase 19 anos. E hoje eu acredito que, apesar dos resultados não me fazerem feliz, meu filho está curado. Meu filho está curado. Dia 9 de setembro de 2016, eu recebo um recado no meu celular. Um pastor presbiteriano de Ipatinga, músico, tirou sua vida com uma espingarda de 12 debaixo do queixo. Aí o pessoal fala, mas pastor, primeiro quem fala isso não sabe quais são as pressões de um ministério pastoral. E segundo, é porque dá ao pastor atribui ao pastor algo que ele não é Deus. Ele tem problemas com a família. Ele tem problemas com os amigos. Ele tem problemas internos que ele precisa tratar com Deus. E esse pastor também não suportou a própria dor. A dor de um divórcio. A dor do abandono. E ele fez o mesmo. E para quem acha que isso é incomum, deixa eu mostrar em 2 textos bíblicos que isso não é tão incomum. O primeiro é na vida de Davi. O maior rei que Israel já teve, um homem que transformou toda uma nação, usado por Deus. E uma vez Davi se sentiu tão mal, mas tão mal, que ele escreveu assim no Salmo de número 22, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, e não recebo alívio. Davi estava passando um momento de melancolia, de tristeza profunda. Ele fala, Deus, eu não estou aguentando a minha própria existência. No outro texto, eu já volto nesse já, no outro texto, Elias, profeta, homem de sucesso, homem que tinha derrotado 450 profetas assim, de maneira magnífica. Aliás, ele não derrotou, Deus derrotou para usar a teologia certa, mas ele foi o cara que estava lá, foi ele que foi o cara que pediu a Deus e caiu fogo na lenha. E Elias tinha acabado de ter um grande sucesso. Elias sabe que vai ser perseguido, e alguma coisa mudou na cabeça e no coração de Elias, e ele resolve fugir para o deserto, porque ele já não suportava mais a dinâmica da sua própria vida. E no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4, o texto diz que Elias chegou ao pé de Giesta, sentou-se, Giesta é um tipo de árvore, tá? Sentou-se debaixo dele e orou, sabe fazendo o quê? Pedindo a morte. E ele fala para o Senhor na sua oração, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Gente, nós precisamos começar a olhar para a Bíblia de uma forma mais honesta e ver que as nossas dores estão ali. Mas Deus fala o seguinte para Elias:
O texto diz que por 2 vezes Deus chega perto de Elias, ali querendo morrer, e dá comida para ele. E na segunda vez o texto diz assim: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. E sabe uma coisa? Esse negócio de 40 dias e 40 noites na Bíblia é algo muito interessante. Toda vez que a Bíblia quer dizer que a pessoa passou por um grande sofrimento, ela diz que ela passou 40 dias e 40 noites. O número 40 fala muito isso. Por exemplo, o povo, quando saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, passou quantos anos no deserto? 40. Elias passou pelo deserto 40 dias e 40 noites. Mas não é para ninguém fazer aqui campanha de 40 dias e 40 noites, não. Pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando. É para entender que toda vez que a Bíblia fala de um grande sofrimento por um grande tempo, ela coloca essa numeração. E aí eu quero que você tenha uma informação por enquanto, porque a gente olha para Jesus e a gente entende com facilidade o lado divino de Jesus. Jesus é Deus, ou não entende e quer entender isso. Mas nós esquecemos da humanidade de Jesus. E na hora que Jesus estava sendo crucificado, passando angústia e dor tremenda, olha o que Jesus falou antes de morrer. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa o quê? Meu Deus, meu Deus. Quem que falou isso agora há pouco? Davi. Ele repete as palavras de Davi, mostrando que na parte humana que pertence a quem ele é, ele sentiu a mesma angústia e a mesma dor de Davi quando Davi escreveu aquele salmo. Jesus sabe o que é uma dor que consome a nossa alma. Jesus sabe o que é uma dor que nos atormenta todos os dias, porque ele viveu isso. De outro modo, depois de ser batizado, Jesus foi pego e encaminhado ao deserto pelo Espírito Santo. E olha que fato interessante. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar o quê? Jesus sabe o que é uma caminhada pelo deserto. Jesus sabe a respeito da minha e da sua caminhada pelo deserto. Jesus sabe o tamanho da profundidade da sua dor. Porque em sua forma humana, sendo Deus, ele se prestou a sentir a mesma dor e o mesmo sofrimento com a mesma intensidade que você e a mim. Jesus é 100% Deus, sim, mas Jesus sabe o que é a nossa dor. Quando Jesus chega diante de Maria e Marta e sabe que seu amigo morreu, e elas dão a notícia: Jesus ele já está morto há 4 dias. Você acha que Jesus, como Deus, deu alguma palavra de ordem logo de imediato? A primeira reação de Jesus foi chorar, foi sofrer. Então nós não podemos esquecer que o Deus que nos ama, que encarnou-se na história, ele sabe exatamente o tamanho da nossa dor. E esse Deus que é humano, esse Deus também é um Deus que sabe exatamente o papel dele na história. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, 15 a 16, quando ele vai falar do outro aspecto de Jesus, não mais o humano, mas o aspecto divino, ele vai usar a seguinte afirmação: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse Jesus que que experimentou a nossa dor, é o Deus que nos conhecia antes de nós mesmos. É o Deus que sabe exatamente a profundidade de tudo que te aflige.
É o Deus que sabe exatamente quem você seria, será e o que passaria antes mesmo de você existir. É o Deus que caminha contigo. E Paulo vai um pouco mais adiante nesse texto. Ele vai falar que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, na terra, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo o quê? Paz. Paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Nós estamos falando de um Deus que sabia do clamor de Davi, que sabia da dor de Elias e que sabe da sua dor. Um Deus que viveu isso da mesma forma que nós vivemos e um Deus que vive isso da forma do próprio Deus. E aí eu sei, já passou pela sua cabeça a seguinte pergunta: ok, mas aonde estava Deus naquele momento em que Marcelo se pendurou na árvore? Onde estava Deus naquele momento que Wesley se jogou de cima do terceiro andar? Aonde estava Deus quando aquele pastor presbiteriano deu um tiro de 12 na sua cabeça? Aonde estava Deus? E eu vou contar para você uma história. Nós estamos aqui há 1 hora, há 50 minutos, exatamente. Você sabe quantas respiradas você já deu até agora? Sabe? Um ser humano, em média, respira 12 vezes por minuto. Você sabia disso? Se multiplicar isso por 50 minutos, dá quanto? Eu não sou bom de matemática. João, você é contador, me ajuda. 50 vezes 10, 500, né? Mais ou menos aí uns 600, é isso? Estou certo? Mais ou menos. Entre 500 e 600, você já deu umas 600 fungadas, só aqui. Até agora eu não vi ninguém morto nesse lugar. Se estiver, levante a mão para que eu saiba. Mas o que está te mantendo vivo? O que te mantém vivo? Se eu for para a lua, eu respirar, eu fico vivo, eu morro. Por que eu morro? Porque ela não tem ar suficiente para mim. Se eu subo, um amigo meu foi fazer uma escalada no morro alto, ele quase morreu, porque começou a faltar ar. E ele era asmático, aí o bicho começou a ficar mais roxo ainda. Agora deixa eu te perguntar, você consegue sentir cheiro do ar? Consegue sentir o cheiro do ar? Ar tem, se ninguém fez nada obscuro, ar não tem cheiro, né? Você consegue sentir o cheiro do ar? Mas o que garante que ele está aqui? Você está vivo. Você está vivo. Você não precisa perceber o ar, porque você está vivo. E você não precisa perceber Deus, porque Ele está aqui o tempo todo, da mesma forma que o ar. E a gente se acostuma com Deus de uma forma que a gente, por saber que Ele está aqui, a gente nem lembra dEle. A gente nem lembra dEle. Passa o dia, nessa semana você lembrou de Deus quantas vezes, a não ser no momento que você teve um problema? A gente nem lembra. Quando tem um problema a gente lembra, mas se não tiver, passa dia, a gente nem lembra que Deus está ali nos sustentando, como o ar mantém os nossos pulmões e a vida. Quando eu me distancio dessa percepção de que Deus está ali, a consequência de que Deus está aqui, a consequência sabe qual é? Eu me importar cada vez menos com o que Deus pensa ao meu respeito. E quanto menos eu me importo com isso, mais o meu coração fica angustiado, porque eu vou me distanciando desse Deus.
eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que Deus estava ali com Marcelo, que Deus estava com Wesley, que Deus estava com aquele pastor. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu posso afirmar que Deus está aqui conosco essa noite. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas talvez eu não perceba isso de uma forma tão profunda, porque o meu coração está um pouco distante dessa história de conhecer a Deus. E a gente vai se distanciando do nosso relacionamento com Deus. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que Marcelo não esteja com Deus. E quem me afirma isso é o próprio apóstolo Paulo, e era esse texto que eu ia te enviar, Glauber. Era esse texto que eu queria que você prestasse atenção. Porque o apóstolo Paulo diz que uma vez que nós conhecemos o amor de Cristo, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a forma que escolhemos morrer pode nos separar desse amor. A forma que Marcelo escolheu morrer, atesta somente que ele não conseguiu viver com a sua dor. Mas lembre, ele conheceu o amor de Deus. Wesley conheceu o amor de Deus. Aquele pastor conheceu o amor de Deus. E nada nos separa disso. E se você decidir conhecer o amor de Deus e se render a Jesus, nada te separa disso. Hoje eu estava escrevendo essa mensagem e venho acompanhando a situação do pai do pastor também presbiteriano Gladir Cabral, um músico fantástico. Ele está nos seus últimos dias. E Gladir vem pedindo oração, 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 oração interminavelmente na internet. E hoje, exatamente quando eu estava escrevendo essa mensagem, ele posta o seguinte: há um momento em que a esperança tem que se deslocar para mais adiante. É o único jeito de seguir em frente. Eu vivo a esperança de que Marcelo possa estar com Deus. Eu vivo essa esperança. Eu vivo a esperança de que Wesley possa estar com Deus. Eu vivo essa esperança. Eu vivo a esperança que eu, por ter me rendido a Jesus Cristo, eu estarei com Deus. É a única esperança que nos mantém vivos numa realidade que nos oprime tanto. Porque se eu me afasto do ar, eu vou ficando sem fôlego. Tá certo. Mesmo crendo nisso, você e eu não podemos esquecer que a vida tem a sua fragilidade. O apóstolo Tiago, ele escreve assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e aquilo. Tiago, ele fala assim, viu? Você está vivendo de uma forma como se soubesse o que vai acontecer amanhã. Alguém que sabe o que vai acontecer amanhã? Alguém que sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você tem certeza disso? Convicção do que vai acontecer com a sua vida? É disso que Tiago fala. A gente está vivendo a vida como se a gente soubesse tudo a respeito dela. E eu quero te dar a primeira dica essa noite, para que você possa lidar com problemas existenciais como o do suicídio. Repense o seu papel na vida. Tiago fala: ouçam agora, vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganhamos dinheiro. É a nossa realidade.
Eu garanto que aqui já passou, amanhã eu tenho que pagar as contas, amanhã começa toda a minha rotina de trabalho, amanhã eu tenho que comprar coisas para a minha loja, amanhã garanto que esse pensamento já passou aqui. É ilusão minha achar que você não pensou em algo parecido com isso. Mas você já pensou a respeito do que Deus pensa que você deve fazer amanhã? Já parou para pensar isso? Eu tenho certeza que você já fez planos. Você já parou para pensar o que Deus pensa a respeito dos seus planos? A segunda dica desse texto é: fique atento à fragilidade da vida. Paulo, ai meu Deus, Tiago vai dizer assim: vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. E eu digo para vocês, vocês nem sabem o que vai acontecer a vocês amanhã. O que é a sua vida? Você que é empresário, trabalhador, ou seja o que for, o que é a sua vida? Nós somos como neblina. Aparece por um pouco de tempo e depois se... Semana passada eu vi uma frase, e essa frase marcou meu coração e vou repetir para vocês: a vida não tem ensaio, meus amigos. A vida não tem ensaio. É isso mesmo que nós estamos vivendo. E se você tiver curiosidade de ouvir o programa daquele cara que eu nunca lembro o nome, todo mundo me ajuda, Abujá. Que esse repórter aí? Abujá? Abujá, não, obrigado. Ele tem um programa chamado Provocações. Você já viu esse programa? E ele pergunta 3 vezes para diversas pessoas: o que é a vida? Aí ele pergunta a segunda vez: o que é a vida? E aí ele pergunta a terceira vez: o que é a vida? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A partir da sua realidade, o que é a vida? A vida não tem ensaio. E a gente está parando de olhar nos olhos das pessoas. A gente está parando de ter boas conversas com os nossos filhos. A gente está parando de abraçar os amigos. A gente está parando de dizer a verdade. Mas estamos entrando em colapso. Porque achamos que a vida, como diz Paulo, é só fazer negócio e ganhar dinheiro e ter sucesso e dar certo. Por fim, Paulo vai dizer assim: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Paulo, falei, perdão gente, eu estou cismado com Paulo, perdão. Tiago, o que Tiago está falando para a gente é assim: viu? Olha a vida a partir daquilo que Deus espera de você. Olha a vida a partir do que Deus entende que é verdade para você. Olha a vida a partir da expectativa que Deus tem para você. Cuide dos seus relacionamentos e da vida a partir de quem Deus é para você. E para de olhar para a vida a partir de você mesmo. Talvez esse é o motivo de Jesus dizer assim, quando Ele nos ensina a lidar com a ansiedade da vida. Jesus diz assim: viu? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que Paulo está dizendo é: busquem oxigênio em Deus, e aí vocês têm condições de dizer o que vai fazer da vida. Respirem o ar da brisa que passa por Elias sobre o monte, e aí vocês têm condições de entender o que Deus espera de você, porque Elias foi para a caverna, como muitos de nós estamos na caverna hoje à noite, e como essas pessoas entraram na caverna achando que Deus ia se manifestar de uma forma sobrenatural, e o Senhor passa na brisa, falando: Elias, fica tranquilo, eu vou te mostrar uma outra direção. Ele faz assim para Elias: está vendo? Tem mais 5.000 pessoas que estão como você, eu estou cuidando delas.
Eu quero terminar com algumas perguntas e aqui eu paro. A primeira delas é: qual foi a última vez que você tirou uma pausa sincera para uma revisão sincera de sua vida diante de Deus das pessoas? Qual foi a última vez que você chegou diante de Deus e falou: Senhor, o que o Senhor espera de mim amanhã? Qual vai ser a sua última pergunta a Deus essa noite? Senhor, o que o Senhor espera de mim amanhã, segunda-feira? Qual foi a última vez que você virou para sua esposa e para o seu marido, e em vez de exigir coisa deles ou dela, você perguntou para eles: o que você espera de mim? Qual foi a última vez que, em vez de você xingar o seu filho por aquilo que ele não fez, você chegou e perguntou para ele: o que você espera do seu pai e da sua mãe? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos das pessoas que vivem contigo todos os dias e tentou entender, por trás das reclamações da palavra, o que ela realmente quer dizer para você? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você deixou de lado toda a sua rotina e falou: agora eu vou dar uma pausa para estar com Deus? E quietinho aqui eu vou ouvir Deus falar no meu coração. Qual foi a última vez que você pegou a mão da sua esposa e falou assim: vamos dar um passeio, vamos caminhar, só nós dois, deixa os filhos com a sogra, uma horinha que seja. Sandrão fez isso agora, aprendeu, né, Sandrão? Só que ele exagerou, foi lá para Florianópolis, pegou a Dani e falou: nossa, tá mais negão que eu, hein, cara? É assim mesmo, Sandro, porque quando vocês estão juntos, Deus está falando com vocês como casal, e vocês voltam mais felizes para os seus filhos. É assim que faz. Agora, só correria, só prazer, só cobrança. Para com isso um pouquinho. Faz quanto tempo que você não olha realmente nos olhos das pessoas e compreendem o que elas dizem por trás das palavras,